Boa noite. Segunda-feira, 19 de maio. O CRN2 está começando. Um debate público discutiu a saúde mental do trabalhador carioca. O encontro aconteceu nesta segunda-feira no plenário do Palácio Pedro Ernesto. Um jovem que já sofreu e sofre com a escala 6x1. MC De Pablo abriu o debate público mandando a letra. Como fala de saúde mental, já parou para pensar por que o trabalhador tem andado tão mal? Ele já trabalhou sob a escala 6x1. Hoje é autônomo, faz arte de rua e espera finalmente ter tempo para cursar psicologia. Eu trabalho em transportes públicos, trabalho no trem, no metrô, dentro das barcas. E é uma realidade que eu vejo já há muito tempo, de pessoas cansadas, saturadas com o trabalho que têm e buscando formas viáveis, de trabalhar honestamente para simplesmente ter um tempinho com a sua família. Foi o que eu encontrei, fazer minhas rimas, trabalhar com a arte. Foi onde eu encontrei uma porta de saída para conseguir ter tempo para minha família, ter tempo hoje em dia para minha esposa. Pablo é um militante do movimento VAT, Vida Após o Trabalho. Como ele, outros homens e mulheres contratados com carteira assinada vieram compartilhar experiências. A Fernanda foi empregada CLT por 13 anos. Atualmente está afastada para tratar síndrome do pânico. Trabalhei como recepcionista, numa escala 6x1, com uma folga por semana, um domingo por mês, aquilo que a gente já conhece. Um trabalho extremamente problemático, desde assédio dos superiores, baixo salário em relação a tudo aquilo que a gente precisava fazer. Jornada de 8 horas e 20 minutos por dia, em pé, caminhando muito no sol, tendo que levar cadeira, mesa para lá e para cá. Enfim, isso acabou desencadeando em mim a TAG, o transtorno de ansiedade generalizada, e também a depressão. A classe trabalhadora está esgotada, cansada, sucateada, negligenciada por uma lógica de trabalho que não condiz com a realidade humana. A gente está falando dela, escala 6x1, 6 dias consecutivos para apenas um dia de folga. Estamos falando de 44 horas semanais, onde não é só 44 horas semanais, porque não levam em consideração o tempo que o trabalhador leva para ir para o trabalho e retornar para sua casa. Este foi o primeiro debate público organizado pela Frente Parlamentar pela Defesa da Saúde Mental do Trabalhador Carioca. O encontro trouxe também para o plenário da Câmara representantes da sociedade civil e técnicos que estudam os impactos das extensas jornadas de trabalho na saúde do trabalhador. A psicóloga e pesquisadora da UF, Flávia Uchoa, ouviu profissionais de diversas áreas com idades entre 18 e 35 anos. Ela identificou um desgaste incomum entre aqueles que seguem a escala 6x1. A gente tem uma concordância, por exemplo, dessas pessoas de que a escala 6x1 prejudica de forma extrema a saúde mental dessas pessoas, inclusive promovendo e provocando o que a gente chama de medicamentalização. Essas pessoas, para enfrentar o dia a dia, elas usam, por exemplo, medicamentos como analgésicos para suportar as dores no corpo, antidepressivos, ansiolíticos. Isso mostra para a gente, essa realidade de degradação da saúde, tanto física quanto mental, do trabalhador em escala 6x1. Por isso que a gente está aqui hoje. A deputada estadual Renata Souza propôs à Frente Parlamentar destacar a situação das mulheres e das pessoas negras submetidas a esse sistema no mercado de trabalho. Quando a gente fala da escala de trabalho dessas mulheres, em especial, e a gente vai ver que a grande maioria mulheres negras de favela e periferia, a gente também está dizendo de um adoecimento dessas mulheres que têm tripla, quádrupla jornadas de trabalho, porque é isso, além desse trabalho nessa escala desumana, que é a 6x1, trabalha 6 dias e folga um dia na semana, a gente vê essas mulheres tendo que cuidar dos seus filhos, das suas casas, cuidar da reunião escolar, de levar essa criança ao médico. E como faz? Com 6 dias trabalhando, é impossível. Então, a gente vê também a oportunidade da gente não só colocar um gênero também para botar uma lupa do perfil do trabalhador da 6x1, mas também colocar raça, Rick, porque a gente precisa falar uma maioria de pessoas negras.
O encontro foi presidido pelo vereador Rick Azevedo. A gente vai protocolar inúmeros estudos relacionados às escalas exaustivas e, obviamente, a escala 6x1 é a que eu defendo que tenha fim urgentemente. Então, a gente quer reunir subsídio para que a gente tenha mais riqueza no debate e levar também até Brasília. Termina nesta segunda-feira o prazo para regularizar o título de eleitor para quem não votou, justificou e não pagou a multa referente a essas ausências nos 3 últimos pleitos seguidos. O eleitor deve acessar o site da Justiça Eleitoral ou o aplicativo e-Título. No app, basta clicar no menu Consultar Situação Eleitoral. Lá é possível pagar a multa de R$ 3,51 por cada turno. 5 milhões de brasileiros estão pendentes com a Justiça Eleitoral. O eleitor que não regularizar a situação fica impedido de tirar passaporte, assumir vaga, ser aprovado num concurso público e renovar matrícula em instituições públicas, por exemplo. Olá, pessoal! Nessa segunda-feira, o tempo foi influenciado por um sistema de alta pressão. Com isso, o tempo ficou estável, ou seja, sem ocorrência de chuva, pouca nebulosidade e as temperaturas ficaram um pouco mais elevadas. Hoje a máxima registrada foi de 33 graus na estação de Irajá e os ventos ficaram fracos a moderados. Amanhã, terça-feira, esse sistema de alta pressão continua influenciando o tempo aqui na cidade. Com isso, o cenário não muda. O céu irá variar entre claro a parcialmente nublado, não há previsão de chuva e a temperatura máxima prevista para amanhã é de 34 graus. Para mais informações, siga as redes sociais do COR e baixe o aplicativo cor.rio. Até mais! Combate à venda de gelo contaminado nas praias do Rio. Agentes do INEA e da Polícia Civil estiveram numa fábrica na Cidade de Deus e numa distribuidora na Barra da Tijuca nesta segunda-feira. Elas são suspeitas de produzir gelo contaminado e de fornecer o produto para grande parte dos quiosques e bares da Barra da Tijuca e do Recreio dos Bandeirantes. Durante a operação, 2 profissionais da SEDAI fizeram análise de amostras da água. Um dos estabelecimentos foi interditado por uso de água contaminada. O responsável foi levado para a delegacia. Olha, durante essa operação na Cidade de Deus teve tiroteio. O trânsito da linha amarela foi fechado nos 2 sentidos. Um agente da Coordenadoria de Recursos Especiais, a tropa de elite da Polícia Civil, morreu. José Antônio Lourenço foi subsecretário municipal de Ordem Pública entre 2022 e 2023. Bom, e na volta do intervalo você vai ver os assuntos que devem ser debatidos pelos vereadores nas sessões plenárias desta semana. O CRN2 volta em 1 minuto, hein? Até já. O CRN2 está de volta com os principais assuntos que devem ser discutidos pelos vereadores do Rio nas sessões plenárias desta semana. 20 projetos de lei compõem a pauta semanal na Câmara do Rio. Destes, 2 serão debatidos pelos vereadores pela segunda vez. São eles o que obriga a fixação de cartazes ou placas informativas acerca do aborto nos locais que menciona, e o que determina a disponibilização de espaço para divulgação, promoção e ou comercialização de artesanato produzido no município em eventos que recebam apoio financeiro da Prefeitura. Outras 18 propostas serão debatidas em primeira discussão no plenário do Palácio Pedro Ernesto. Entre elas, a que prevê o afastamento remunerado por 1 semana das servidoras públicas municipais vítimas de violência doméstica e familiar. E a que cria o programa Tendas Violetas para acolhimento das vítimas de violência sexual em eventos artísticos e culturais realizados em espaços públicos. Tem ainda projetos ligados às mudanças climáticas, que tanto têm afetado o Rio de Janeiro e outras cidades do país. Um deles estabelece normas sobre a distribuição e a entrada de água potável em eventos realizados no município. E outro dispõe sobre as condições do corte de energia elétrica e água para a população de baixa renda nos períodos de extremo calor na cidade. Os vereadores devem debater ainda, em primeira discussão,
o projeto que dispõe sobre a Força de Segurança Municipal e dá outras providências. O Rio Judaico. Esse é o tema de uma exposição no saguão do Palácio Pedro Ernesto. A mostra, que reúne fotografias de Samuel Malamud, vai até o próximo dia 30. Resgatar e valorizar a memória cultural judaica no Rio de Janeiro e combater o antissemitismo. Esse é o objetivo da exposição O Rio Judaico, pelo olhar de Samuel Malamud. Ilana é a curadora da exposição. Meu pai ficaria muito feliz e esse momento é o momento mais oportuno na atualidade que nós estamos vivendo, em que a diversidade precisa ser reconhecida, a diversidade de todos, né, por todos, não só das comunidades judaicas, mas de todas as diversidades, e são muitas. Então eu acho que cada passo em direção ao respeito à diversidade e ao convívio da diversidade, que é a marca da cidade do Rio de Janeiro, é muito valioso para todos nós. Imagens da cidade, documentos, itens e fotos pessoais de Samuel fazem parte da exposição. A iniciativa é do vereador Flávio Vale. Samuel Malamud é uma figura, né, histórica e icônica não só da comunidade judaica carioca, mas de toda a cidade do Rio de Janeiro, né? Ele veio ainda jovem da Ucrânia aqui para a cidade do Rio de Janeiro, foi um grande ativista da comunidade judaica aqui, né? E como historiador, Samuel procurou retratar muito, né, o que foi um dos primeiros bairros da comunidade judaica na cidade do Rio de Janeiro, né, a Praça 11. Toda a contribuição onde a comunidade judaica ela nasce, de certa forma, ali na Praça 11, e depois vai, né, para Tijuca, depois vai para Copacabana, mas no primeiro momento os primeiros judeus que chegaram aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, eles se instalam ali na Praça 11, por isso que a Praça 11 é um bairro, né, icônico, tão importante para a comunidade judaica, que Samuel busca fazer muito isso. 24 fotos estão expostas no saguão da Câmara Municipal. Imagens como a região central da cidade e Cais do Porto fazem parte do Arquivo Geral da cidade do Rio de Janeiro, que é responsável por guardar, preservar e divulgar a coleção particular de Samuel Malamud. O acervo foi doado pela família 24 anos atrás. A exposição conta com o registro de momentos raros, como uma das últimas fotos registradas em 1941, antes da Praça 11 ser demolida. O local foi a principal inspiração para trabalhos e estudos acadêmicos de Malamud. A Praça 11 foi o bairro mais cosmopolita do Rio de Janeiro e do Brasil. Era um local de convivência entre judeus, árabes, ciganos, população negra, imigrantes do mundo inteiro, como italianos, espanhóis, enfim. Então foi um local muito importante para a formação histórica da cidade do Rio de Janeiro e para a formação cultural, porque é o berço do samba e é onde nasceu os primeiros concursos de escola de samba. O secretário municipal de Cultura participou do lançamento da exposição. O Palácio Pedro Ernesto é também a Casa da Cultura Carioca. É um centro cultural, é um lugar importante de memória. Não só onde as leis e os debates públicos acontecem para o futuro do Rio de Janeiro, mas também é um lugar de preservação, de memória. A mostra tem o apoio da Federação Israelita do Rio de Janeiro e da Instituição Cultural e Educacional Hillel. Ele não era um jornalista e um historiador, mas era um apaixonado. Os registros que ele tem, a paixão dele pela história, pelo Rio, fotos inéditas que estão sendo mostradas aqui, já é incrível, já é super importante e de uma validade assim, inestimável. Mas principalmente nesse momento que a gente está vivendo, de antissemitismo, de uma peste pelo mundo inteiro, se faz ainda mais importante. Eu vi documentos como a carta de Albert Einstein a Samuel Malamud pedindo ajuda para a formação do Estado de Israel há 77 anos atrás. Então, são documentos que nunca poderíamos imaginar, olhar e ver, né? E você chega na exposição e vê uma foto de 14 de maio de 1948, onde foi a primeira sinagoga aqui também perto da Praça 11. São documentos que trazem um valor muito mais do que
simbólico, traz uma profundidade de uma história, de um povo. Boa parte das fotos que estão expostas aqui conta com uma ferramenta interativa. Pelo QR Code, o público pode acessar legendas com informações importantes de cada foto, de cada imagem. Pedro, como é que a pessoa pode acessar aqui as informações e a importância dessa ferramenta? Pois é muito simples. Essa daqui que é uma imagem, por exemplo, de autoria desconhecida e sem data delimitada, a gente estima que ela seja do final dos anos 20, início dos anos 30. Se você pega o seu celular, acessa aqui com o QR Code, bem simples, você tem acesso à imagem com uma alta resolução e as principais localidades que estão expostas aqui aparecem numa legenda. Da mesma forma, em outros locais da exposição, você acessa os QR Codes que vão dar acesso a textos informativos, a textos de época, que dão toda a coerência e trabalham com o conceito que a gente quis apresentar aqui para o público. O presidente da Câmara, Carlos Caiado, ressaltou a importância de fortalecer a história da comunidade judaica na cidade do Rio. A gente fica feliz porque esse palácio tem a sua história e eu acho que isso traz aí mais cultura, aqueles que são mais jovens, ver a luta da comunidade judaica. Eu acho que é importante esse trabalho trazido aqui para a Câmara Municipal. Bom, e como a gente viu aí na reportagem, a Praça 11 reuniu a maior concentração judaica da história da cidade do Rio. E apontando a câmera do celular para o QR Code que aparece aí na tela, você acompanha o Câmara Rio Reportagem Especial, que mostrou a história desse bairro. O programa está disponível no canal oficial da Rio TV Câmara no YouTube. Lá você confere outros conteúdos exclusivos e as reportagens exibidas nos nossos telejornais. Assista, curta, comente e compartilhe com todo mundo, hein? Em solenidade realizada nesta segunda-feira no Palácio Pedro Ernesto, a Câmara Municipal homenageou 58 personalidades comunitárias com a entrega de moções de congratulações e aplausos. A iniciativa foi do vereador Flávio Pato. As moções foram entregues a personalidades de diferentes áreas, como educação, saúde, cultura e esporte. A maioria dos homenageados atua nas regiões de Curicica e Taquara. A solenidade aconteceu no plenário da Câmara Municipal e reuniu lideranças comunitárias, familiares e autoridades. O objetivo foi reconhecer o trabalho prestado por essas pessoas à cidade. A deputada federal Laura Carneiro participou da cerimônia e destacou a importância da valorização de quem atua nas comunidades. A gente vai lutar todos os dias para transformar cada área, para dar cada título de propriedade, para conseguir cada bairro maravilha, cada lâmpada, cada financiamento, enfim, cada pedacinho do que cada um de vocês sonhou. O vereador Flávio Pato ressaltou a importância das homenagens. São lideranças comunitárias, né, da região de Jacarepaguá que prestaram um serviço, que prestam até hoje um serviço à nossa sociedade. Então é muito importante a gente estar homenageando essas pessoas para que a gente possa, para que eles possam continuar fazendo o serviço deles. Então são várias pautas, são vários segmentos, né, gente do esporte, gente que faz ações sociais na nossa região. Então estou muito feliz de estar aqui hoje homenageando essas pessoas. Eu me sinto lisonjeada, porque na verdade eu nem esperava que por mais que a gente faça vários tipos de trabalhos comunitários, muitas das vezes a gente não pensa assim, foi o suficiente. A gente está sempre querendo fazer algo melhor. Fico muito feliz, né, pelo reconhecimento do nosso trabalho, sempre batalhando para a melhoria da região, né, onde a gente mora. E é isso, muito feliz mesmo. Meu coração está cheio de alegria. Eu só posso dizer que representa uma comunidade, que hoje essa moção não é só minha, mas é também da colônia Juliano Moreira. Bom, e o CRN2 termina aqui. A seguir tem o programa O Meu Lugar, hoje mostrando as curiosidades da freguesia na zona oeste do Rio. A região deixou no passado a imagem de roça e tem ganhado a atenção de urbanistas. Assista a nossa programação pelo canal 10.3 da TV Aberta e ao vivo também pelo YouTube. Boa noite para você e até amanhã, hein? Tchau, tchau.